Olá pessoal, primeiro módulo a gente viu um pouquinho o que é o wireless e falamos um pouco sobre tinta, né? Se você entendeu os componentes que tem dentro da tinta, o que cada um faz, as características de viscosidade, tixotropia, tensão e sedimentação, você já está pronto para o nosso próximo módulo. Fundamentos do wireless. Vamos ver um pouquinho do que é os fundamentos do wireless. Vamos lá. Bom, vamos pegar esse videozinho aqui de cima que dá para entender legal. Atomização do fluido. Quebrar o líquido em pequenas partículas, em pequenas gotículas. Aí, desculpa, daí para cá, então mais ou menos como funciona. Eu tenho o bico, eu tenho a pressão vindo para dentro do bico e no início da atomização ele vai começar a quebrar o fluido. Ele vai rompendo as partículas até ele ficar em pequenas gotículas. Mais ou menos como uma mangueira de água, né? Você tem uma mangueira lá, você abre a torneira, sai um fluido de água, né? Se eu apertar a ponta da mangueira, se eu achatar ela, vai formar como se fosse um leque. E lá no final vão sair pequenas gotas. Mais ou menos assim é que é o fundamento do wireless, tá certo? Por isso, falando um pouco das vantagens aí, o wireless tem a maior velocidade de todos os processos de pintura. Eu pego o fluido diretamente sendo bombeado e quebro ele em pequenas gotículas, né? Pintura wireless é muito mais rápido do que qualquer outro sistema de pintura, tá certo? É mais rápido do que tanque, do que caneca de pintura, do que rolo, do que aplicação pincel ou trincha. Justamente porque eu consigo pegar o produto direto e atomizar ele e sprayar ele diretamente na parede. Por que o wireless é mais rápido, William, do que o rolo, a trincha ou a caneca? Bom, olha só, Emílio, isso é uma questão de lei da física, vamos chamar assim. No rolo, por exemplo, ou no pincel, você tem a limitação da largura do pincel, né? Se você tivesse um pincel bem largo, assim, talvez até desse para fazer, mas você teria que inventar algumas coisas que ainda não estão inventadas, né? O rolo tem aquela questão do seguinte, né? O mesmo rolo que deposita o material na superfície, quando ele vai rolando, ele tira também o material da superfície. Então, você só consegue colocar uma quantidade de material na superfície. Por isso que eu não consigo, então, na hora que eu estou fazendo com rolo, ter uma cobertura. Isso, e quando você tenta pôr muito material na parede, ou não, qualquer material que você está pegando, ele fica com aquele aparência de textura, né? Fica aqueles bicos. Isso é a tixotropia da tinta que faz essa reação. Mas como é que eu consigo ver isso? Por exemplo, assim, no visual, tem uma maneira de você me mostrar isso perfeitamente? Aqui eu tenho uma superfície aqui que a gente pintou e ela tem a mesma quantidade de material. Uma eu apliquei com rolo e a outra eu apliquei com wireless. Então vamos colocar aqui uma luz atrás delas, vamos chegar próximo da câmera. Uma aplicação no rolo que dá para vocês verem que eu tentei carregar ao máximo, né? Mas olha o que acontece quando eu jogo luz atrás dela. Então fica todas essas imperfeições aqui que estou mostrando aqui, que não tem uma cobertura perfeita, então. Quando eu olho aqui, a impressão que eu tenho é que tem bastante material aqui. Tipo uma casca de laranja. Isso, mas na verdade eu não tenho tanto material assim. Ao passo que eu faço uma aplicação, essa aqui está até suja, com um wireless, e aí você bota aqui a luz, dá bem para ver que essa aqui está suja, com pingos já antigos, dá bem para ver que mesmo tendo uma camada aparentemente menor, na verdade ele tem mais uniformidade, a quantidade de tinta que tem ali é a mesma. Tá ok então. Então, esses fatores aí que fazem o processo ficar com muita velocidade, né? E aí a gente acabou entrando no segundo tema, que é a qualidade, né? É esse filme plano e uniforme que possibilita que eu aplique, por exemplo, um látex, que normalmente uma tinta acrílica, que eu tenho que dar 3 demãos para cobrir. Com o wireless eu consigo fazer uma deposição cruzada e de uma única vez eu consigo colocar a mesma quantidade que eu teria que aplicar em 3 ou 4 demãos no rolo, numa única aplicação
um wireless. E a uniformidade do filme é extremamente melhor. Você tem clientes aqui que falam um pouco dessa velocidade, né? Você podia contar algumas experiências aí? Sim, mas vamos, antes de falar da velocidade, no caso então, por exemplo, se eu for pintar um telhado, no caso, se eu fosse pintar com rolo, eu teria algumas dificuldades. Bem lembrado. Que você está falando, né? Bem lembrado. Algumas superfícies, o desafio é conseguir fazer essa deposição uniforme, mas aí não é numa peça uniforme. Quando você está pintando uma parede lisa, uma parede maciada, o desafio é fazer o filme ficar uniforme. Diferente quando você tem uma superfície totalmente desuniforme, como uma parede chapiscada, por exemplo, ou um portão grande de madeira cheio de detalhes entalhado. Quando você vai fazer isso no rolo ou na trincha, é um processo muito demorado, porque você tem muitos ângulos para pegar. Por exemplo, as aplicações de telhado. Quando você tem uma telha ondulada ou trapezoidal, além dos ângulos, você normalmente, as aplicações para telhado, elas são com a finalidade de impermeabilizar e reflexorizar luz e calor. Então são camadas normalmente um pouco mais grossas. No rolo, além da dificuldade de você pegar as quinas e picos e ficar com pouco material, você teria que dar muitas demãos para conseguir atingir a espessura a qual esses materiais são desenvolvidos para trabalhar. E aí no wireless é uma facilidade para isso aí. Daí o próximo assunto ali, ó, a versatilidade, né? Muitos produtos podem ser aplicados no wireless. Lógico, você vai ver que são equipamentos que têm a mesma tecnologia, mas tamanhos diferentes. Mas aí é a versatilidade. Legal, então quer dizer que se eu pegar um muro chapiscado para pintar, então eu vou pintar muito rápido, então? Com certeza. Nós temos um cliente aqui que pegou um muro de um condomínio, são 2.000 e tantos metros, um muro todinho chapiscado, 2.000 metros é 2 quilômetros em volta do condomínio. Ele fez isso assim num tempo assustador, em menos de uma semana ele deixou tudo pronto, porque ele tinha encomenda wireless. Se fosse no rolo, fazia não. Podemos citar um outro cliente nosso também aqui do AWS, que estava fazendo um trabalho com uma construtora, certo? De umas casas populares, mais ou menos 5.000 casas, que ele tem um exemplo que ele pegou 2 pintores que coletavam no rolo. Tipo, uma casinha simples, cozinha, sala, quarto, banheiro. Eles faziam uma produtividade de 480 metros por dia. No outro dia eles pegaram e usaram o sistema wireless e fizeram essa aplicação. Nesse outro dia eles produziram 1.600 metros de tinta no dia. Se você pegar isso aí, multiplicar ele por 4, por 5, que são 5 dias da semana, por 4, que são 4 semanas do mês, quanto que não daria por mês na produtividade? No final do mês a diferença é muito grande. Mas é mais ou menos isso. Quando você pega áreas livres, que você não tem muita interrupção, não tem que empapelar muita coisa, o wireless é extremamente, absurdamente mais rápido. E aí a gente fala um pouco do ambiente também, né? Possui a maior taxa de transferência, consequentemente é menos poluente. Isso aí, gente, está sendo calculado quando você tem uma pintura com ar spray. Alguns produtos podem ser aplicados com revólver, com pistola, ar spray. Mas o que é que acontece? A névoa é muito grande. Só um minutinho. O que é um air spray? Bom, é aqueles tanques de pintura, ou aquelas canecas, ou aquelas maquininhas que já deu compressor nela. O sistema de pintura com compressor. Isso, é todo o sistema de pintura que usa o ar para atomizar, para fazer o leque ali. Tá, mas e aí você estava falando que o wireless ele faz névoa. O que é essa névoa? Bom, tanto o air spray quanto o wireless, eles pulverizam, eles atomizam o líquido em pequenas gotículas. Certo. O que é essa névoa? Essa névoa é a quantia de tinta que não chegou adequadamente na peça. Tá certo? Que ela ficou perdida no ambiente ou que ela caiu no chão. Tá. Tá bom? Ok. Muda o slide. Bom, agora alguns tipos de motores, né? Nós não estamos falando só do tipo de máquina, estamos falando do tipo de motor, né? Eu tenho wireless elétrico de vários tamanhos, de vários modelos. Depois a gente vai detalhar algumas coisas sobre eles. Mas basicamente eu tenho wireless elétrico, tá certo?
Tem wireless a gasolina, tá? São bombas que o motor dela funciona a gasolina, normalmente para ser utilizado em áreas onde você não tem energia disponível ou a energia não é confiável ou o cara é um empreiteiro, chega na obra, depende de alguém arrumar energia elétrica, então às vezes é mais fácil ter o seu equipamento a gasolina, que você leva onde quer e você é autônomo com ele. Existe equipamento a gasolina. Existe equipamento pneumático muito utilizado na indústria, porque são bombas maiores, mais fortes, normalmente para atomizar ou para pulverizar produtos à base de epóxi, com altos sólidos, produtos mais voltados para a área de controle de corrosão do que para a construção civil. Na construção civil, salvo exceções, ele é muito pouco usado. E a gente tem wireless a bateria também, tá bom? Existe um wireless a bateria. Para quê? Para pequenas áreas, pequenos retoques, para que você tenha o mesmo acabamento da obra. Por exemplo, você executou uma obra toda no wireless e na hora de montagem, uma coisa ou outra, e nem entregou a obra ainda, tem um dano e tal. Se você for retocar no rolo, às vezes não fica igual, não fica bacana. Então o wireless da bateria é uma solução. Ou uma pequena área que esqueceram de pintar, ou ficou falha, ele vai lá com o wireless da bateria, executa. E para pequenos trabalhos também funciona. Ok. William, vamos fazer o seguinte então. Eu estou começando a fazer uma pintura agora, vou começar a trabalhar. Se eu chegasse, por exemplo, se eu tenho que comprar um equipamento, qual é o equipamento que eu deveria comprar primeiro, por exemplo, de entrada, por exemplo, assim, desses motores que você falou aí, por exemplo, elétrica, gasolina, pneumático ou bateria? O que me levaria, por exemplo, a escolher realmente o equipamento certo? Bom, aí nós vamos ter que andar um pouquinho mais com essa conversa. Muda o slide aí. Existem vários tipos de equipamentos, né? A gente fez aqui uma divisão baseada nos produtos que a gente comercializa, mas no mercado existem inúmeras outras marcas e tem mais ou menos a mesma classificação, vamos chamar assim. A gente tem a linha de entrada de equipamentos que são produtos de uma linha que não é profissional, é uma linha hobby, tá certo? Para que serve? Basicamente, quando você tem pequenas áreas para fazer, ou trabalhos mais pessoais seu, ou você é aquele cara que usa de vez em quando, ou mesmo assim que queira ter uma primeira experiência, tá? Basicamente é para isso que esses equipamentos servem, porque eles estão limitados a produtos à base d'água, tá certo? Não serve para você aplicar um epóxi, para você aplicar esse tipo de material. Embora eles dão uma boa produtividade e tudo isso, mas eles não são para o cara que trabalha no uso contínuo, não é aquele profissional que trabalha 5 dias, 7 dias por semana, 8 horas por dia. Não é para isso. São equipamentos que têm uma durabilidade prejudicada se for usado nesses modos, tá bom? Concordo, legal. E eles têm assim, normalmente eles são equipamentos com uma vazão não tão alta, tá certo? A vazão máxima deles gira em torno de 2, alguma coisa, litro por minuto. Isso tem diretamente relação com a produtividade, com a capacidade de produtividade que esses equipamentos têm. Legal, então se eu fosse, por exemplo, quisesse pintar um portão na minha casa, eu usaria um equipamento desse então, né? Eu tenho uma X5 no sítio, para o meu uso. Então eu pinto cocheira, pinto as paredes lá, já pintei a casa, pintei o barracão onde fica os cavalos. Eu uso, é meu xodózinho, eu uso ela, lavo, guardo e funciona, para o meu uso funciona, entendeu? Se eu fosse um profissional, trabalhasse 5 dias por semana, aplicando sem parar ininterruptamente, não ia ser um equipamento desse que eu ia investir. Então esse você me indicaria como... Sem sombra de dúvida, para o uso hobby. Para o uso profissional, a gente começa a ter os equipamentos a partir de 2,3 litros. Esses equipamentos de uso profissional são equipamentos feitos para durar muito mais, para ter uma capacidade de aplicação um pouco maior. Basicamente, esse é um equipamento de entrada, a partir de 2 litros, ele pode chegar a 4,6 litros por minuto. A gente tem vários modelos, nós colocamos um aí só para ter uma noção. Esse já é um equipamento que dá para aplicar os mesmos produtos e verniz e tal, e aí independe se é base d'água, base de solvente, não tem problema nenhum.
A grande diferença desse tipo de equipamento para os equipamentos hobby, basicamente, é a unidade de bombeamento deles, né? A gente, quando desenvolveu esse tipo de equipamento, já pensando nessa questão de durabilidade, os nossos equipamentos dessa linha aí já são tudo feitos em cerâmica interna para ter mais durabilidade, em função de que a gente sabe que esses equipamentos bombeiam produtos que têm minerais moídos, ou seja, tem pedra moída sendo bombeada, então o desgaste é muito grande. Mas esse é um equipamento de entrada, tá? Por um profissional que já atua na área, coisa e tal, vai investir no wireless, uma coisa assim, tem que procurar um equipamento, basicamente esse daí é um equipamento de entrada, mas é um equipamento de uso profissional. Legal. Então esse equipamento seria um equipamento que, por exemplo, te dê uma produtividade um pouco maior. Sem dúvida. Com isso eu conseguiria, por exemplo, vamos falar aí, tentar quanto por dia com um equipamento desse? Emílio, se você estiver falando em aplicação de latex, por exemplo, ou tinta acrílica, um equipamento desse é possível o cara fazer 1000 metros quadrados por dia com um equipamento desse de aplicação. 1000 metros por dia? Tranquilamente. Legal, cara. Muito Bom, bom. você vê a capacidade de bico que ele tem e tudo mais, você vai ver que é possível fazer. Também, por favor, volte o slide. Também podemos fazer uma outra conta. A vazão nominal desses equipamentos pode ser de 2 a 4 litros, mas vamos pegar um equipamento de 2. Certo. O equipamento de 2, a capacidade dele é 2, tá certo? Mas vamos dizer que nós não vamos trabalhar o RAM do equipamento, nós vamos trabalhar com 1 litro por minuto. 1 litro por minuto vezes 60 litros por hora. Mas vamos dizer que nessa hora você não vai trabalhar a hora inteira, você vai trabalhar 2/3 ou metade da hora, vamos dizer metade, meia hora eu trabalho, meia hora eu estou mudando o andaime, estou fazendo alguma coisa. Eu vou estar aplicando 1 litro por minuto, 60 minutos, eu vou trabalhar só meia hora, 30 minutos, igual a 30 litros por hora. Se eu trabalhar não às 8 horas do dia, vamos supor que eu vou trabalhar 6 horas por dia, eu apliquei 180 litros de tinta num único dia de trabalho, sem trabalhar demais, tá bom? Veja quanto cobre 180 litros de tinta e vê quanto que dá para você produzir. É só fazer a continha, vocês vão ver que a produção é muito alta. Muito bom, muito rápido. Isso é assim. Vamos lá. Aí alguns outros equipamentos um pouco maiores, né? Já são equipamentos para selador, latex, verniz, esmalte, dependência, base d'água, base solvente, mas aí entra alguns produtos um pouco mais tixotrópicos e um pouco mais viscosos, que são as texturas, os epóxis, alguns emborrachados e alguns impermeabilizantes. Por que esses equipamentos já têm capacidade de aplicar impermeabilizante, alguns epóxis e coisa e tal? Porque a vazão deles é muito maior. Eu consigo utilizar neles bicos que vazam mais tinta. Normalmente as vazão começam em 4 litros por minuto, uma máquina grande chega a 8,3 litros por minuto. Já é uma vazão muito maior. Vocês imaginem uma máquina que bombeia 8 litros por minuto, mas vamos dizer que ela esteja de meia boca, que ela bombeia só 4. Ou seja, uma lata de 20 litros em 5 minutos você consumiu ela. É um equipamento muito potente, né? Quem trabalha com esse tipo de equipamento já tem que ter uma estrutura de batedor, algumas outras ferramentas indicadas para o uso junto com esse equipamento, para dar conta de abastecer o equipamento, porque a velocidade de aplicação aí se torna muito grande, né? Esse tipo de equipamento, em operações para telhados, em impermeabilizante e tal, muitas vezes você consegue usar bastante metragem de mangueira neles, que também é importante, que nem sempre você consegue subir com esse tipo de equipamento em telhado, né? Certo. Mas é uma outra linha de equipamento pesada que consegue aplicar produtos assim bem mais robustos, né? E além disso a gente tem outra linha de equipamentos também, que seriam os equipamentos para usos especiais, né? Basicamente produtos bicomponentes ou monocomponentes que tem no mercado, que tem uma aplicação mais específica. Nós temos produtos desenvolvidos no mercado para fazer função de selante, para fazer função de impermeabilizante, eu não sei exatamente o nome, mas é uma resina que injeta, ela vira um gel dentro da parede para impermeabilização. Nós temos alguns outros poliuretanos que são bicomponentes, eles precisam ser misturados e rapidamente já aplicados, porque senão ele endurece muito rápido. E a gente tem toda essa linha de equipamento desenvolvida para essas funções todas. Então, o wireless
é muito versátil nisso. Nós temos uma ampla gama de equipamentos para funções específicas e para funções mais comuns, mas bem distribuída entre eles, de maneira que aplica basicamente todos os produtos que a gente tem desenvolvido que seja possível aplicar mecanicamente. No caso, então, esses equipamentos aí, eles são apropriados para outros tipos de materiais que não da construção civil. No caso, por exemplo, latex de unidades móveis, seladora, né, que é o básico e a massa corrida. Aí, por exemplo, se eu precisar, eu estou fazendo meu serviço lá, surge um cliente que ele prefere, que ele tem que fazer algum tipo de serviço. Eu sei que eu posso, que existe um equipamento desse para fazer esse tipo de aplicação. É bem isso que você quis me dizer, mais ou menos? Emílio, só que assim, não é que ele não seja da construção civil, aí a colocação ficaria um pouco errada. A diferença é que, normalmente, esse tipo de aplicação é feita por profissionais de áreas específicas, a maioria deles, área de impermeabilização, dentro da construção civil também. Sim. Mas aí já são produtos específicos para uso em impermeabilização. Beleza? Telhados, algumas outras coisas também, tem algumas máquinas especiais para isso. Ok. Bom, alguns tipos de acessórios que são possíveis colocar, né? Eu sou baixinho, né, perto do Emílio é alto pra caramba, tem região que o bracinho curto aqui não... Aqui, ó. Então tem alguns extensores aí que dá para melhorar essa performance da gente, né? Se tiver que trabalhar do chão para pintar o teto aqui, eu teria que ter um prolongador de 75 centímetros no mínimo, né? Ou 1,80 m. O Emílio com de 20 ele já faria tranquilamente, né? Mas existe extensor de 1,80 m? Até um extensor de 25 centímetros até 1,80 m. Pistola para extensor, por quê? Porque muitas operações você tem que fazer, você vai trabalhar com ela aqui, a posição de pegar fica ruim se for uma pistola a 90 graus. Então a pistola a 180 graus é mais fácil, a gente tem isso aí também. Algumas conexões, além de elas serem giratórias, elas são anguladas. Então, por exemplo, eu estou trabalhando aqui no chão e preciso andar para pintar um paredão assim, então eu trabalho com uma pistola com ângulo lá em cima. É muito interessante isso. Em algumas operações eu consigo fazer sem ficar tão próximo da aplicação também. Em alguns casos isso é importante. Mangueiras, nós temos mangueiras de diâmetros diferentes para extensões, capas e bicos de diversos tamanhos. Tudo isso são necessários para o sistema de airless funcionar bem e para essa versatilidade toda. Lógico que isso vai ser usado em casos específicos, mas são todos os acessórios que podem ser incorporados no processo de pintura airless para a mecanização se tornar muito mais fácil, tá bom? Okay. Eu vou fazer uma pergunta depois para você, mas eu sei que talvez você não vai me explicar certo, mas eu vou ver. A que momento, por exemplo, você falou a conexão giratória, a que momento eu vou usar aquela conexão giratória 180 graus, não sei se ali dá a impressão que é 180 graus. Para que eu preciso dessa conexão 180 graus? Bom, como é que funciona uma conexão 180 graus? Deixa eu ir ali próximo da câmera. Bom, isso aqui é uma conexão 180 graus. Eu posso trabalhar pintando o teto, se ele estiver bem alto, que não compense, por exemplo, eu montar um andaime, uma plataforma, eu trabalho com um extensor lá no alto, e ele vai estar reto. Mas, da mesma maneira, eu tenho a parede, que não está a 180 graus de mim, ela está a 90 graus de mim, ela está na minha frente. Eu posso trabalhar pintando lá em cima, virando a 180 graus aqui, ou o contrário. Essas já são duas funções bastante interessantes. Você teria alguma outra função aqui que eu não lembro? Sim. Diga aí. Eu olhando assim a curto modo, se você está trabalhando em cima de um andaime e você não tem a possibilidade de chegar a esse andaime até próximo muito da parede, em termos de segurança eu consigo levar esse extensor até onde eu posso trabalhar, sendo que eu fico preservado de... para você não ter que ficar saindo. Exatamente. E num outro caso que a gente costuma falar também, vamos falar assim, uma pintura de um piso. Vou trabalhar com a coluna arcada se eu não tiver um extensor. Eu colocando um extensor, eu vou trabalhar com a minha coluna reta. Essa é uma...
esses acessórios que nos ajudam a ter ergonometria no trabalho, ou seja, ficar numa posição mais confortável para executar o trabalho e com isso conseguir o máximo da produtividade. Consequentemente eu vou produzir mais, né? Porque eu não vou estar cansado. Isso. Tem alguns outros acessórios aqui que são pistolas de diferente uso, né? Pistola para 2 dedos, pistola para 4 dedos, né? No caso dessa aqui, para mim não está deixando fazer. Pistola para 4 dedos, cada uma para uma aplicação ou para um gosto pessoal do aplicador, né? Essa diversidade ela vai se dar particularmente uma coisa para cada um. Certo. Tá bom? Muito bom. Conhecer um pouco do equipamento, né? Como é que funciona? Ali tem uma foto do equipamento, o número 1 ali, o controlador de pressão. A gente pegou um equipamento aleatório aqui, mas basicamente eles têm um formato muito parecido, né? Alguns não tem rodinha, nada, porque eles são bem leves, eles podem ficar acomodados no chão, outros já são um pouco mais altos, e aí a rodinha é um facilitador, enfim, vários modelos aí, mas basicamente ele tem aquilo ali, um controlador de pressão, que é usado para regular a pressão do fluido, e que controla o que liga e desliga o motor quando o equipamento não está perdendo pressão, ou reduzindo o desgaste das engrenagens. É ele que controla, né? Não, pera um pouquinho, você está falando ali, ele controla a pressão e não desliga o equipamento, ajuda, liga o equipamento. Eu fiquei meio perdido nesse ponto que você falou ali. É um linguajar meio complicado, né? Não. Mas assim, ó, vamos ler com calma e vamos tentar entender. Tá. O controlador de pressão, usado para regular a pressão do fluido, controla o desligamento de motor quando o equipamento não está perdendo pressão, reduzindo o desgaste das engrenagens. Então vamos lá. Quando eu aperto o gatilho aqui, certo, e o fluido sai, eu perdi a pressão da mangueira, certo, ou do equipamento, tá certo? Quando eu solto o gatilho que fechou aqui, não sai nada no spray e o sistema manteve pressurizado. Certo. O que o controlador faz? Além dele controlar quanto de pressão eu tenho aqui, ele controla para o motor da máquina não ficar ligado, não ficar dando pressão sem parar na máquina. Então ele para o motor quando eu não estou usando. É isso que o controlador de pressão faz. Além dele regular se eu tenho mais pressão ou menos pressão, ele para naquele nível de pressão, desligando o sistema todo para ele não ficar se desgastando, ok? Entendi então. Então, esse sistema de controlador de pressão, ele faz uma coisa que, a hora que eu não estou usando o equipamento, ele se desliga e fica parado. Exatamente. Ele dá desgaste. Exatamente. Muito bom. Aí eu tenho lá um motor, que é o sistema de transmissão, um sistema robusto que conduz a bomba, ou seja, a gente já viu ali, aqui é uma imagem do equipamento elétrico. Quando eu tenho um equipamento a gasolina, o motor dele fica funcionando, mas ele só aciona a bomba a hora que o sinal do controlador vem para ele, tá bom? Ok. Aí a terceira imagem é a bomba, também chamada de seção de fluido. Ela é que mantém o fluxo do fluido constantemente, na mangueira e na pistola de pulverização, ou seja, é ali onde a tinta é pressurizada. Mais adiante nós vamos ver como funciona a bomba ali por dentro. Nós temos uma imagem, um videozinho que a gente vai mostrar direitinho como que a tinta caminha ali dentro, tá bom? Nós temos o bico de pulverização que está, deixa eu ver, lá na pistola. Aqui, ó. Aqui. Bom, aqui eu tenho a pistola. Aqui em cima eu tenho a capa do bico. É onde está exatamente o bico aí, né? Eu tenho a pistola de pulverização, esse bico que é o número 4 aqui, ele é inserido aqui dentro da capa. O bico de pulverização é que controla o fluido que está sendo aplicado, né? É usado em diferentes medidas de tamanho do orifício, né? O corte do bico, o tamanho do bico que determina o leque e o quanto de tinta é que sai aí dentro. Nós vamos ter um módulo aqui, que vai ser o próximo, especificamente para falar sobre bico, juntando com as características da tinta, entendendo um pouco sobre o wireless,
o bico é, diria, uma das coisas mais importantes para que se entenda o sistema Arles e consiga com ele fazer alta produtividade e produzir com qualidade. Nós vamos falar só sobre bico no modo. Só entendendo um pouquinho ali que você está falando, então, o Vamos sistema da bomba, né? Então a bomba praticamente ela é o coração do equipamento. Sem sombra de dúvida, Emílio. Ali é que eu vou gerar a pressão e vou manter a pressão dentro do sistema para que eu apertar o gatilho, o fluido sair ali pelo bico e criar o leque. É a bomba que gera essa pressão e que não deixa que a pressão volte para trás, tá bom? Entendi. Vamos lá. Bom, William. Pessoal, então vamos lá. Funcionamento da bomba. Olhem pela figura do lado esquerdo ali. Movimento de subida. Deslocamento do pistão. Né? Pistão de deslocamento. Ajustador de gacheta. Copo de lubrificação. Gachetas de vedação. Saída do fluido. Válvula esférica do pistão. Gacheta do pistão. Cilindro. Válvula esférica inferior e entrada de fluido. Aí olha no outro movimento de descida, vocês vão ver o que mexeu disso daí, tá bom? Agora a gente tem aqui um slide, um videozinho desse funcionamento para vocês, para a gente tentar explicar como funciona uma bomba de Arles, ou seja, a parte onde dá pressão no fluido, tá bom? Bom, nós temos aqui a entrada de fluido. Observa que essa válvula, ela levanta para o fluido entrar. Observa que ele vai indo, e aí quando ele desce, quando o pistão desce, o produto que está aqui, está entrando para cima, nessa válvula aqui, tá certo? Quando esse pistão está descendo, essa válvula aqui fica travada, para. E quando ele está subindo, essa válvula aqui fica travada e essa daqui fica aberta. Dessa maneira, tanto nas operações de descida quanto subida do pistão, que fica movimentando sem parar, sempre está sendo bombeado tinta para fora da bomba. Aliás, para fora da bomba. Tá bom? O que acontece? Metade do fluido ele é bombeado quando desce e metade do fluido é bombeado quando sobe. Isso do volume total, tá certo? Então essa bombinha ela fica trabalhando ali sem parar e vai bombeando tinta para fora. Esse vídeo é bastante interessante para entender. Porém, na hora da manutenção a gente vai desmontar essa máquina para vocês verem exatamente como se comporta, o que é cada coisa aí, para vocês terem uma noção mais detalhada, tá bom? Pessoal, estamos encerrando aqui os fundamentos do Arles e o próximo vídeo é tudo sobre bico, extremamente importante, porque é aí que você vai saber que bico escolher para cada função ou cada serviço diferente que você vai ter, ou para cada produto diferente que você tem que aplicar. Aí nós temos muito o que falar lá no bico, hein, Emília? Que é uma peça muito importante do sistema Arles. Com certeza. Fazer os trabalhos. Não percam nosso próximo vídeo. Valeu? Valeu, pessoal.